50º Fórum de Debates Brasileiros.org sobre a indústria de defesa e o caso gripe. Ontem eu estava em Brasília lá e estive com o ex-ministro Nelson Jobim, que lembrou que foi num desses fóruns nossos lá em São José dos Campos que apresentou pela primeira vez o Plano Nacional de Defesa, que estava começando a ser elaborado, né? Essa discussão de defesa foi uma discussão que sempre interessou muitíssimo aí pela questão do spin-off, pela questão de acompanhar há muitos anos aí o trabalho que os institutos militares fizeram, a maneira como o setor lutou bravamente aí depois do desmonte aí dos anos 90, né? E hoje nós estamos num momento excepcional, porque finalmente eu acho que há um consenso entre os estudiosos sobre a importância da indústria de defesa como política industrial, né? O quadro que nós temos hoje, do ponto de vista, só para tentar situar o papel da indústria de defesa e o momento atual da economia brasileira, é o seguinte: o Brasil, nos últimos anos, ele deu um salto monumental com o aumento do mercado de consumo, com a inclusão. O desenvolvimento de um país sempre se dá através de inclusões sucessivas. Os Estados Unidos começaram a se tornar o país que dominou o mundo aí no último século, aí, a partir de meados do século XIX, quando se formou um mercado de consumo robusto lá. Teve aquela inclusão monumental que acabou levando até a Guerra da Secessão, a libertação dos escravos, migração e tudo. Então, a montagem de um mercado de consumo robusto é pré-condição para os saltos de desenvolvimento e de cidadania que o país dá. Você dá o salto de inclusão, entra uma nova onda de eleitores, de consumidores no mercado e chacoalha todas as estruturas. Então, quem não atende aquela demanda, dança, não tem dono, né? Não é PT, nem PSDB, nem PV que é dono. É uma nova dimensão do país. O país hoje, se for comparar com de alguns anos atrás, a dimensão do país, da economia, das empresas e dos problemas é muito maior do que foi em outros períodos. Porque nós estamos numa outra etapa. Todos aqueles problemas históricos, aí alguns foram resolvidos, outros ampliaram, mas numa outra dimensão. O país hoje é totalmente diferente do país de 10, 20 anos atrás. E com uma questão crucial aí. As políticas sociais, salário mínimo e tudo, melhoraram substancialmente a renda e o salário sem que houvesse uma política industrial simultânea que permitisse, de forma sustentável, garantir um emprego de melhor qualificado. Então, esse é o desafio hoje. Quer dizer, com isso, o que acontece? Os salários se tornaram custos, né, para as empresas, câmbio, custo do Brasil, todos esses problemas que surgiram, que ampliaram aí nos últimos tempos, tornaram a nossa indústria pouco competitiva. Se você não tiver, o modelo de consumo se esgotou, não se esgotou no sentido de, vai continuar relevante, mas ele não é mais indutor de crescimento como foi nos últimos anos. Então você vai ter que fazer uma migração para um outro fator dinâmico da economia, que vão ser os investimentos. Você substitui o consumo pelos investimentos. E na hora dos investimentos sobressai um ponto central, que é a questão do planejamento. O Brasil, desde o governo Collor, ele perdeu substancialmente a noção de planejamento. Ele se achava que planejamento era uma coisa soviética, era uma coisa do Geisel. Planejamento é condição necessária para qualquer país que queira desenvolver e estabelecer foco. Obviamente não vai ser um planejamento tão rígido quando foi no segundo PND, mas você tem que ter um foco, você tem que ter. No final dos anos 90, se julgava que o Brasil, por ser um país continental e com um ramo muito diversificado de indústrias, que você não devia definir setores campeões, digamos. Você devia deixar tudo... o Brasil poderia ser competitivo em todos os setores. Não deu certo. Não deu certo por conta, inclusive, de uma política cambial desastrosa aí, que começa lá no plano real, atravessa o governo Fernando Henrique, atravessa o governo Lula e atravessa o governo Dilma, né? Então, nesse período todo, nós consolidamos a perna do mercado de consumo e não consolidamos a indústria. E daí você começa a descobrir o seguinte: não dá para você competir em todos os pontos. A China veio e ocupou tudo.
A China, no começo, no final dos anos 90, a gente tinha estudos aqui que mostrava que pegava os Estados Unidos como comparativo, daí quando você pegava a China, em alguns setores a China estava lá em cima e outros aqui embaixo. E o Brasil, em todos, o Brasil estava guardando, obviamente, uma distância grande dos Estados Unidos, mas ele tinha uma correspondência com todos os setores dos Estados Unidos, mas bem abaixo. E se considerava que isso era suficiente para comprovar que o Brasil poderia competir em todos os setores. É bobagem, né? Ele estava bem abaixo porque não era competitivo em nenhum, a não ser agronegócio e alguns outros pontos aí, né? Então, agora, nessa nova etapa, você tem que definir estratégias para o país. Nós tentamos, nesse período todo, dos anos 80 e 90, o único setor que pensou estrategicamente, você pode até discordar de princípio, foi o setor militar, com a Escola Superior de Guerra. Em algum momento, no começo do governo Lula, com a constituição da SAI, Secretaria de Assuntos Econômicos, nós tínhamos até um projeto de discussão de políticas públicas pela internet, que é um precursor do Brasilianos, que era o Projeto Brasil. E um dia eu até escrevi um artigo falando que o governo tinha que pegar a SECOM e tudo e contratar serviços do meio acadêmico e tudo para fomentar uma discussão pública pela internet. E a partir disso foi criado aquele Projeto Brasil em 3 tempos, no âmbito da SAI, e entregue para uma pessoa excepcional, que foi o Coronel Oliva lá. Mas os estudos ficaram num campo muito dissociados da atuação porque você tem um plano estratégico. O plano tático, que é o dia a dia, você tem que estar amarrado no plano estratégico. Mas nós não tivemos esses anos todos aí, né? Então o país ele caminhou. Agora, mesmo com isso, o país conseguiu criar um conjunto de diagnósticos hoje, de instrumentos de ação, que eu diria que está tudo pronto. Você precisa ter a pessoa com a cabeça para levar adiante as políticas industriais, mas nós temos hoje um conjunto de ferramentas excepcional hoje em dia, né? Nós temos aí, por exemplo, em termos de... E daí você vai definir as vocações brasileiras. Primeiro passo, quais são os setores que o Brasil pode definir políticas industriais aí, estratégicas. E daí você percebe que o grande modelo, aquele que dá certo, é aquele que casa uma demanda pública. Em cima dessa demanda pública, você atrai uma cadeia produtiva e pega todas as ferramentas que você tem desenvolvidas, que eu vou mencionar daqui a pouquinho, e fortalece essa cadeia produtiva. Numa fase inicial, para fornecer ao setor público, mas pensando em estabelecer uma plataforma de capacitação e de exportação. Então, digamos, o que seria essa estrutura de apoio em volta? Os instrumentos de financiamento de pesquisa que hoje nós temos de forma graúda aí, a articulação entre institutos. Você tem hoje o Sistema Nacional de Inovação, que teve grandes avanços aí, a própria Embrapi, que é a Embrapa aí da indústria, que foi criada junto com a Confederação Nacional da Indústria, e o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, estimulando, a Petrobras com o CENPES também, estimulando a organização de cadeias de pesquisas acadêmicas. A Embrapa é um negócio muito interessante, né, que ela define um desafio setorial, vê o instituto, a universidade que pode atender aquele desafio, banca laboratório, banca tudo, com a condição de criar uma rede de pesquisa nacional e internacional para absorver conhecimento. Você tem essa questão do conteúdo nacional e a questão do offset. O offset só a defesa que usava o offset. Ou seja, se eu vou comprar equipamento de algum lugar, eu quero contrapartidas. E a melhor contrapartida... Teve um período, quando se discutiu o FX, falava, não, vamos... Tal país pode oferecer compra de produtos agrícolas. Que compra de produtos agrícolas? Aí a gente vende sem obrigatoriedade. A contrapartida é a absorção de tecnologia. Então a defesa tinha, isso tem. Esse componente em outras áreas não. Agora nós tivemos avanços aí em uma área muito similar, pegando esse exemplo da defesa, que é saúde, aí, com esse programa de desenvolvimento produtivo do Ministério da Saúde, que se baseia na mesma lógica. O país precisa de determinados remédios que são essenciais para a população. Então é o seguinte, multinacional, você quer que o SUS compre esses remédios? Então é o seguinte, você tem que transferir tecnologia para um instituto público. E por que público? Porque se passar para uma empresa privada, daqui a pouco vem uma multinacional e compra a empresa privada. Passa para um instituto público, transfere a tecnologia, daí você chama uma empresa privada, através de escolhas, aí, e essa empresa privada vai fazer a comercialização. Então, digamos, esse modelo de política industrial hoje é o mais efetivo. Enquadram-se nisso, especialmente a defesa,
a questão da saúde, a logística, aí, que está tudo pronto agora. Aí, o governo cometeu muitos erros, atrasou demais aí os planos, mas nós estamos prontos aí para dar um salto nos próximos anos, aí, porque já arredondou o processo de concessão, tem modelos para tentar atrair, ampliar o número de empreiteiras grandes, aí, inclusive tem um conjunto de... Agora, o ponto relevante é esse, nós temos todos os fatores à mão, instrumentos de financiamento. Eu não estou dizendo que funcionam bem. Aliás, o objetivo do seminário hoje é a gente identificar todas as falhas desse modelo para buzinar e alertar, né? Mas você tem os instrumentos de financiamento. Nós temos o know-how agora das pesquisas acadêmicas, aí, das redes de pesquisa existentes. Nós temos aí essa ampliação das universidades federais e institutos técnicos. Nós temos já a questão do adensamento aí das cadeias produtivas, aí, inclusive em algumas áreas, aí, com a capacitação de pequenos e médios fornecedores, também para e criando musculatura. O desenvolvimento se dá não é com uma grande empresa aqui atuando fora do seu entorno. O desenvolvimento se dá quando você consegue criar aquelas redes econômicas aí, através de arranjos produtivos, através de adensamento aí de cadeias de pequenos fornecedores. É isso que dá o desenvolvimento. É isso que gera emprego, é isso que gera as futuras médias e grandes empresas, é isso que abre espaço para a inovação. Então, digamos, esses conceitos, depois de muitos... Eu lembro que no final dos anos 90 que a gente discutia papel da universidade, papel da pesquisa. Hoje está tudo maduro. E amadureceu não é por conta especificamente de políticas públicas, porque a presidente, aparentemente, ela não se dá conta do que tem à mão. E os outros dois candidatos também são contra políticas industriais. Mas, digamos, o país, a estrutura científico-tecnológica, as pessoas que pensam o desenvolvimento, os institutos de pesquisa, já convergiram para essa visão estratégica aí, que vai ser essencial para as próximas décadas. Ou seja, se o Brasil não conseguir viabilizar uma política industrial com esses setores dinâmicos, ele não sustenta esse grau de avanço que nós tivemos aqui no emprego e renda, no mercado de consumo. Se reverte. Então, você tem, por exemplo, a cadeia produtiva do pré-sal é tipicamente uma política industrial clássica. Aí, né? Você tem o petróleo, em cima do petróleo você articula toda uma rede de fornecedores, você cria o conteúdo nacional. Quer dizer, mais importante que tirar o petróleo é a máquina que vai tirar o petróleo. O petróleo, se o petróleo trouxesse riqueza, a Venezuela seria o país mais desenvolvido da América Latina há muitas décadas, né? Então, digamos, essa visão da política industrial e da compra pública. Eu lembro de um dos eventos que nós fizemos aqui, discutindo os aviões, modelos de aviões, tinha um brigadeiro, já aposentado, agora me falhou o nome, mas um daqueles históricos lá. Ele falou, olha, o melhor que o governo tinha que fazer não é comprar nada, não, é pegar esse dinheiro para a gente começar a fazer aqui. Porque a absorção de conhecimento é mais relevante. Mas a gente sabe que fazendo acordos bem-sucedidos com quem já está desenvolvido, você queima etapas que são importantes assim para... O país ele não pode repetir o mesmo padrão de desenvolvimento de outros países, então daqui a 30 anos nós vamos estar onde esse país estava há 20 anos atrás. Você tem que cortar etapas, né? Então, digamos, o objetivo dessa rodada nossa aqui vai ser os senhores essas informações todas elas, além do seminário, vão ficar armazenadas na internet, vão ser disseminadas e vão servir de base para discussões aí, para prolongar as discussões, para tirar as lições necessárias e possíveis aí desse programa de defesa, né? Então, o que nós gostaríamos aqui, digamos, ao longo do dia, é identificar, abordar cada um dos temas, mas principalmente trazer identificação das vulnerabilidades e dos problemas e as sugestões de melhorias aí, sabendo que finalmente, além dessa questão tecnológica e tudo, hoje o Brasil com pré-sal, com fronteiras, e toda a questão de segurança nacional passa a ser relevante também. O país que aspira a ser potência e tudo tem que começar a pensar em todos esses aspectos. Então é tudo isso que a gente pretende hoje juntar, esse conjunto de informações, constituir um acervo que vai ficar disponibilizado na internet e dar, inclusive, prosseguimento a essas discussões depois, que começam aqui através da internet, né? Então, eu queria chamar para a primeira rodada, convidar o Jairo Cândido, que é diretor do Departamento de Defesa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo,
o Gunther Rud, que é professor especialista em segurança internacional das faculdades integradas Rio Branco, e o Bruno César Araújo, que é técnico em planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais para Inovação, Regulação e Infraestrutura do IPEA, para a nossa primeira rodada aqui. Mais uma vez, obrigadinho. Então, essa primeira rodada vai ser um balanço aí dessa estratégia nacional de defesa. Então.